O iPhone original foi lançado em 2007 e nos 17 anos desde então, o produto mudou dramaticamente. Então vamos descobrir como isso aconteceu. Agora vamos começar com o modelo original do iPhone, que era simplesmente chamado de iPhone, mas agora é referido como iPhone 2G, já que funcionava na rede 2G Edge da AT&T. Era incrivelmente caro na época, começando em $499 com um contrato de 2 anos. Isso resultou em um custo total de aproximadamente $1.200. Também era incrivelmente lento, já que a rede 2G tinha velocidades médias de cerca de 200 kbps por segundo. Este modelo não tinha câmera frontal, gravação de vídeo e nem mesmo copiar e colar. Também estava disponível apenas nos Estados Unidos da América, restrito a AT&T, limitando seu potencial de vendas. Apesar disso, a Apple vendeu mais de 6 milhões de iPhones, capturando 6,5% do mercado mundial de smartphones. No ano seguinte, em 2008, Steve Jobs revelou o iPhone 3G. Ele tinha um preço inicial de apenas $199 e estava disponível em mais de 70 países. Ele possuía uma traseira de plástico mais grossa que o iPhone anterior e operava na rede 3G da AT&T com velocidades de 3 a 4 vezes mais rápidas. E a Apple conseguiu isso sem sacrificar a vida útil da bateria. O iPhone 3G tinha mais tempo de espera e conversação 2G que o modelo anterior, além de adicionar sistema de posicionamento global para um rastreamento de localização mais preciso. Foi também quando a Apple investiu no mercado empresarial, adicionando diversos recursos de dados e segurança necessários às empresas. A Apple persistiu vendendo quase 12 milhões de iPhones 3G, o dobro do modelo prévio. Em 2009, a Apple lançou o iPhone 3GS, a primeira atualização S do iPhone. A Apple disse que o S significava velocidade, embora depois fosse usado para pequenas atualizações entre grandes lançamentos do iPhone. O 3GS era de 2 a 3 vezes mais rápido em tarefas como lançar apps, abrir anexos e carregar páginas web. Isso se devia a um novo processador da Samsung que a Apple usava enquanto desenvolvia seu próprio chip personalizado. O iPhone 3GS foi o primeiro a receber uma atualização de câmera, passando para 3 megapixels, com toque para focar, autofoco, balanço de branco e exposição automáticos. Ele também recebeu gravação de vídeo pela primeira vez, capturando imagens em 480p a 30 fps. A Apple continuou a vender 35 milhões de unidades do iPhone 3GS, quase o triplo do iPhone 3G. Até 2010, a Apple preparou sua maior atualização com o iPhone 4. Apesar de seu design inovador, a maioria já o conhecia. Uma vez que um dos funcionários da Apple acidentalmente deixou o protótipo em um bar e foi descoberto por um local que então vendeu para um jornalista de tecnologia que postou fotos online. Por isso Jobs disse isso em sua apresentação. Agora, me interrompa se você já viu isso. Porém, as pessoas não tinham visto suas novas funcionalidades, como o display Retina, com 4 vezes mais pixels, tornando as imagens e o texto incrivelmente nítidos. A estrutura de aço inoxidável apresentava um sistema de antena integrado que acabou causando problemas para os clientes que experimentaram quedas de chamadas ao cobrir a antena com a mão. Um usuário enviou um e-mail para Steve Jobs sobre o problema e ele respondeu: "Apenas evite segurar assim." Com o aumento dos pedidos de recall devido ao problema da antena, a Apple realizou uma coletiva de imprensa em sua defesa, oferecendo capas gratuitas para todos os usuários do iPhone 4. Apesar desses problemas, o modelo apresentava adições cruciais como uma câmera frontal, FaceTime, Flash LED e o primeiro chip personalizado da Apple chamado A4. Rapidamente se tornou o iPhone mais popular de todos os tempos, vendendo 50 milhões de unidades em um ano. Em 2011, a Apple lançou uma pequena atualização do iPhone, o 4S. Seu maior ponto de venda era uma tecnologia criada pela Siri Inc., uma spin-off do Instituto de Pesquisa de Stanford. A Siri estreou como um app independente no início de 2010, mas em abril, a Apple comprou a Siri Incorporated e a integrou ao iPhone 4S. Foi o primeiro assistente virtual de IA em um smartphone capaz de entender o contexto do comando do usuário e responder adequadamente.
Além de um novo chip A5 lente de câmera superior e sistema de antena aprimorado, não havia novidades no iPhone 4S. Porém, o iPhone 4 já havia sido um lançamento tão importante que os clientes ainda clamavam pelo dispositivo. No total, mais de 60 milhões de unidades foram vendidas, superando até mesmo o iPhone anterior em 2012. A Apple revelou uma atualização dramática com o iPhone 5. Ele possuía um design totalmente novo, com uma traseira de vidro e alumínio, bordas chanfradas reflexivas de diamante e, pela primeira vez, uma tela maior. Os celulares Android adotavam telas maiores nesse período, pressionando a Apple a seguir a tendência. Mas eles não queriam perder a capacidade de usar o iPhone com uma mão, então mantiveram a mesma largura do iPhone 4, mas fizeram o iPhone 5 mais alto, permitindo uma linha extra de ícones na tela inicial. Eles até anunciaram mostrando um polegar alcançando todos os cantos da tela. Isso deu aos usuários mais espaço de tela sem tornar difícil o uso com uma mão. Mesmo com a tela maior, o tamanho geral do dispositivo era 12% menor em volume, principalmente porque era 18% mais fino que o iPhone 4S. A traseira de alumínio também o deixou 20% mais leve. Também ocorreram melhorias internas. O iPhone 5 suportava 4G Long-Term Evolution, que alcançava velocidades de até 100 Mbps, mais rápido que a maioria das Wi-Fi residenciais. A câmera frontal agora captura vídeo em HD 720p e possui modo panorama. Mas a última mudança foi a mais controversa. A Apple substituiu o conector iPod de 30 pinos que estava em todos os iPhones pelo conector Lightning, que era proprietário e oferecia poucos benefícios além de ser reversível. Isso frustrou os clientes, pois não podiam mais usar seus acessórios, cabos de carregamento e adaptadores existentes. Apesar disso, o iPhone 5 vendeu 70 milhões de unidades. Em 2013, os clientes já estavam acostumados com o padrão de lançamento da Apple e esperavam um iPhone 5S em vez de um iPhone 6. Mas o que os surpreendeu foi um segundo modelo de iPhone introduzido com o 5S, o 5C. A Apple lançou, pela primeira vez, dois novos modelos simultaneamente, cada um destinado a um mercado distinto. O 5S era o smartphone top de linha da Apple, com o principal recurso sendo o leitor de impressões digitais Touch ID, permitindo desbloquear o dispositivo e fazer compras na App Store usando o dedo em vez de senha. Também tinha dois LEDs para flash e vídeo em câmera lenta, além de um novo coprocessador de movimento que rastreava atividades como caminhar, correr ou pedalar usando muito pouca bateria. Mas mais interessante foi a nova estratégia da Apple com o iPhone 5C. Era uma alternativa mais barata ao principal 5S, visando o mercado consciente do orçamento, cujos clientes geralmente preferiam Android ao iOS devido à acessibilidade. O 5C em si era essencialmente o iPhone 5 anterior em um plástico colorido em vez de metal. Ele até tinha o chip A6 da geração anterior. Então, os clientes presumiram que seria substancialmente mais barato que o 5S, e à primeira vista, era. Custando $99, era metade do preço do 5S. Isso ocorreu quando os iPhones ainda eram subsidiados pelas operadoras e vinculados a contratos de 2 anos. O preço real do 5C sem contrato era de $549, enquanto o 5S era de $649, uma diferença muito menos significativa. Como gastar apenas $100 a mais ofereceria a tecnologia mais recente com design premium, a maioria dos clientes optou pelo 5S em vez do 5C. Isso surpreendeu a Apple e, embora não tenham divulgado números exatos de vendas, analistas estimaram que 24 milhões de unidades do 5C foram vendidas, comparado a 52 milhões para o 5S. No total, as vendas combinadas do iPhone 5S e 5C mal superaram o ano anterior. As vendas do iPhone caíram significativamente de um ano para o outro, e muitos atribuíram isso à recusa da Apple em competir com o Android no tamanho de tela. A tela do Samsung Galaxy Fold tinha 5 polegadas. O HTC One média 4.7, o Google Nexus 5 era 4.95 e o LG G2 tinha 5.2 polegadas. Isso fez a tela de 4 polegadas parecer minúscula em comparação. Em 2014, a Apple fez uma declaração ao introduzir o iPhone 6 e 6 Plus com as maiores telas até então.
Foi a primeira vez que vimos um iPhone com tela maior que 10 centímetros e a Apple introduzir dois modelos principais, o 6 com tela de 4, 17,78 centímetros e o 6 Plus com tela de 5, 12,7 centímetros. Isso significava que os dispositivos seriam quase impossíveis de usar com uma mão, um objetivo de design importante para a Apple. Eles criaram o software Alcançabilidade, que ao tocar duas vezes no botão Home, desliza o conteúdo da tela para baixo, deixando-o ao alcance do polegar. Mas esses modelos fizeram mais do que adicionar telas maiores. Eles tinham painéis de maior resolução com melhor contraste e precisão de cor. E um design que seria o mais fino de todos até hoje, com apenas 6,9 milímetros. Como os dispositivos eram maiores, podiam acomodar baterias maiores, o que proporcionava 4 horas a mais de conversação e 2 horas a mais de internet. Um chip Near Field Communication foi adicionado para pagamentos sem fio com o Apple Pay, e pela primeira vez, os usuários podiam navegar na tela inicial no modo paisagem. O iPhone 6 iniciou com o mesmo preço desbloqueado de US$, 649, enquanto o 6 Plus estabeleceu um novo recorde de US$, 749. Após o lançamento desses dispositivos, alguns usuários relataram online que seus iPhones entortaram, geralmente depois de guardá-los nos bolsos da frente ou de trás. Relatórios mostravam iPhones deformados, especialmente perto dos botões de volume onde a moldura de alumínio era mais fina. O problema rapidamente ganhou tração nas redes sociais, com a hashtag BandGate em alta no Twitter. O drama escalou quando o popular canal do YouTube Unbox Therapy postou um vídeo intitulado Teste de dobramento do iPhone 6 Plus. Viralizou, acumulando milhões de visualizações e gerando polêmica. A Apple emitiu uma declaração afirmando que o problema de dobramento era extremamente raro, com apenas 9 clientes relatando formalmente um iPhone 6 ou 6 Plus dobrado. Eles convidaram laboratórios externos para testar a robustez do produto, e foi isso que a Consumer Reports fez. Eles realizaram um teste de flexão de 3 pontos, onde os dispositivos foram apoiados horizontalmente pelas extremidades e uma força foi aplicada no centro para simular a dobra. Eles testaram vários smartphones e os resultados foram interessantes, já que o telefone mais flexível era o HTC One, embora o 6 e o 6 Plus fossem mais fracos que a média. A Apple, então, focou em reforçar o chassi de seus telefones em 2015, com o lançamento do iPhone 6 e 6S Plus. Esses dispositivos apresentavam o alumínio da série 7000 uma liga 60% mais forte que a anterior, reduzindo o risco de dobras acidentais. O 6 e 6 Plus trouxeram uma nova forma de interação com o iPhone, o Trace the Touch. Essa tecnologia acrescentou sensibilidade à pressão na tela, possibilitando aos usuários visualizar o conteúdo antes de abri-lo e acessar atalhos de apps na tela inicial. Desenvolvedores terceirizados descobriram uma forma de usar a tela do iPhone como balança digital, mas a Apple desabilitou esse recurso pois estava sendo usado para fins ilícitos. A câmera frontal foi atualizada para 5MP e o Retina Flash introduzido, aprimorando selfies em baixa luminosidade. O Touch ID ficou 2 vezes mais rápido no reconhecimento de digitais e os usuários podiam chamar a Siri apenas dizendo "Ei Siri" sem usar as mãos. Como o 3D Touch era o recurso principal do 6S, a Apple criou mesas personalizadas em suas lojas para demonstrá-lo, com um display correndo pela superfície e unidades do iPhone 6S em cima. Os visitantes podiam pressionar a tela do iPhone para criar um efeito de ondulação que se estendia pela mesa. Foi uma demonstração interessante do recurso, mas muitos se perguntaram qual é o propósito. E isso virou um problema constante para o 3D Touch. A Apple vendeu mais de 200 milhões de unidades combinadas do 6S e 6S Plus, mas o uso do 3D Touch permaneceu relativamente baixo. Desenvolvedores de terceiros demoraram para adotar o recurso, e muitos usuários sequer notaram sua existência. 6 meses após o iPhone 6S, a Apple lançou sua segunda tentativa de um iPhone de baixo custo, o SE, que corrigiu muitos erros cometidos com o 5C. Ele tinha o mais recente chip A9, um design de metal premium, Touch ID e os mesmos 2 GB de RAM que os principais 6s e 6s Plus. Tudo por quase metade do preço, a $399. Este era o iPhone econômico que os clientes estavam esperando, e seus números de vendas refletiam isso.
Apesar de ser lançado no meio do ciclo de atualização do iPhone, a Apple vendeu cerca de 30 milhões de unidades SE, superando as expectativas do mercado e ajudando a empresa a entrar em mercados emergentes como Índia e China, onde a média de gastos com smartphones era de 250 a 300. Com o mercado de baixo custo satisfeito, a expectativa aumentou para o próximo iPhone 7 e 7 Plus. Muitos clientes ficaram desapontados quando o iPhone 7 foi revelado no final de 2016, pois esperavam uma grande atualização. Ele tinha praticamente o mesmo design do iPhone 6S, que não mudou em relação ao iPhone 6. A cor preta brilhante era nova e as linhas da antena foram rearranjadas, apenas isso. E suas novas funcionalidades não eram convincentes o suficiente para tornar o iPhone 7 um dispositivo indispensável. Ele tinha um botão Home danificado que não funcionava mais. Um novo motor áptico vibrava simulando uma pressão. Isso permitiu aos usuários personalizar a pressão necessária para registrar um clique no botão. Possui ainda câmeras aprimoradas, alto-falantes estéreo, tela mais brilhante e maior resistência à água e poeira. Mas isso teve um custo, pois a partir do iPhone 7 a Apple removeu a entrada para fones de ouvido. Foi uma decisão muito controversa. Isso não só impossibilitou carregar o iPhone ao usar fones de ouvido com fio, mas também exigiu um adaptador para conectar fones que não fossem Lightning. Algo que era inconveniente para carregar e fácil de perder. Mas a Apple piorou as coisas. Primeiro, ao lançar os AirPods logo depois de remover a entrada para fones, parecendo que a Apple criou um problema só para vender a solução, fones sem fio de $159. Segundo, a justificativa para remover a entrada foi, no mínimo, decepcionante. Basta ver Phil Schiller explicando. Bem, a razão para seguir em frente, vou te dar 3 delas, mas realmente se resume a uma palavra: coragem. A coragem de seguir em frente, fazer algo novo que melhore a todos nós. E a nossa equipe tem uma coragem tremenda. Agora, ele continua a dar um bom motivo para o espaço interno ser precioso e a entrada do fone de ouvido ocupar muito dele. Mas o terceiro motivo que ele dá é que a Apple quer oferecer uma experiência de áudio melhor com os AirPods. Mesmo com a reação negativa, estima-se que eles venderam mais de 200 milhões de unidades do iPhone 7. Mas a grande atualização que todos queriam chegaria em 2017. Este foi um ano em que a Apple fez algumas coisas de maneira diferente com o iPhone. Eles lançaram 2 modelos distintos, iPhone 8 e 8 Plus e iPhone X. Em seguida, eles pularam um número pela primeira vez, sem nunca ter existido um iPhone 9. Por fim, eles elevaram significativamente o valor do iPhone principal. O 8 e o 8 Plus foram, como o 7, um pouco decepcionantes. O design mudou um pouco, com uma traseira de vidro para o carregamento sem fio, mas o resto permaneceu igual. Não havia muito além de carregamento mais veloz, alto-falantes mais potentes e tela True Tone. Apesar disso, seu preço aumentou de $649 para $699. A verdadeira atualização veio com o iPhone X, que representou a maior mudança na história do produto. A Apple usou aço inoxidável, removeu o botão Home e as bordas, adicionando um entalhe que permitiu a maior tela de iPhone com 23 centímetros em um dispositivo quase tão pequeno quanto o iPhone 8. Além disso, essa tela era Organic Light Emitting Diode, entregando pretos puros e uma relação de contraste de 1:1. Também introduziu a navegação por gestos para acessar a tela inicial e alternar aplicativos, tornando a experiência mais ágil e fluida. E o propósito do entalhe não era apenas para abrigar a câmera frontal, mas um novo sistema de câmera True Depth, que incluía uma câmera infravermelha, iluminador de inundação e projetor de pontos para escanear com precisão o rosto do usuário. Assim, o rosto poderia substituir a impressão digital na autenticação. Isso tornou o desbloqueio do iPhone X sem esforço, já que não era mais necessário apoiar o polegar em um botão Home. Um olhar para a tela desbloqueava o aparelho. Com tantos novos recursos importantes, a Apple pôde cobrar um novo preço alto. A $1.000, o iPhone X foi o telefone mais caro que a Apple já produziu. E isso era para 64 GB de armazenamento. O modelo com 256 GB custava $1.149, mais do que um MacBook Air. Isso, junto com o entalhe, causou a maior reação negativa de qualquer lançamento de iPhone.
Havia inúmeros vídeos no YouTube criticando o preço e chamando-o de o iPhone mais feio que a Apple já fez, alegando que eles incluíram o entalhe apenas para dar ao iPhone X uma aparência reconhecível, pois sem ele, pareceria com todos os outros dispositivos Android no mercado. Muitos desses vídeos não tinham fundamento, mas havia uma preocupação genuína sobre o aumento acentuado do preço do iPhone. Saltando de 649 em 2016 para quase $1.000 em 2017. O iPhone X foi o dispositivo mais premium já feito pela Apple. Mas os clientes estavam dispostos a pagar 50% a mais por isso? Sim, a Apple vendeu cerca de 63 milhões de unidades do iPhone X, tornando-o um dos seus modelos mais vendidos de todos os tempos, apesar do alto preço. A Apple aproveitou o sucesso em 2018 com o iPhone XR, XS e XS Max. Eles tinham o mesmo design inovador do iPhone X, com telas grandes de ponta a ponta, entalhe e navegação por deslize. Embora o XR tivesse um chassi de alumínio de menor custo, display de cristal líquido e bordas um pouco mais grossas. Mas ele estava disponível em 6 cores diferentes, algo inédito desde o iPhone 5C. Apesar do preço um pouco mais alto do XR, $749, comparado ao iPhone 8, a Apple vendeu cerca de 77 milhões de unidades, sendo o smartphone mais vendido de 2019. O XS e XS Max mantiveram as características do iPhone X, com pequenas melhorias na câmera, aumento na duração da bateria e novo chip. A estrela do show foi o XS Max, que tinha a maior tela de todas, com 6,5 polegadas e o preço mais alto de todos, a $1.100. Em 2019, a Apple introduziu um novo sistema de nomes com o iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Essa decisão em si foi controversa, pois as pessoas achavam que o termo Pro deveria ser usado apenas para produtos de grau profissional, como o MacBook Pro ou Mac Pro. Para eles, um iPhone não tinha nada de profissional. Mas a Apple discordou. Com o chip A13 Bionic, o 11 Pro tinha uma unidade central de processamento mais rápida do que um Intel Core i7, um processador usado em vários PCs de alta linha. O sistema de câmera foi aprimorado com uma lente ultra-wide, proporcionando um zoom óptico 4 vezes maior, e o Deep Fusion usou uma nova técnica de aprendizado de máquina para processar fotos com qualidade de câmeras profissionais. Para a Apple, isso bastou para nomeá-lo de Pro, enquanto o iPhone 11 ganhou novas cores, lente grande angular, câmera selfie melhor e preço inicial reduzido de $, 699. Todos esses modelos também tiveram a vida útil da bateria melhorada. Os 11 Pros duraram 4 horas a mais que o XS e o 11 durou 1 hora a mais que o XR. Porém, todos esses modelos não possuíam o recurso Toque 3D, introduzido com o 6S. Em vez disso, a Apple o substituiu pelo toque áptico, que proporcionava uma experiência semelhante ao pressionar a tela, o que acionaria os mesmos atalhos de aplicativos e pré-visualizações de conteúdo de antes. Na primavera de 2020, a Apple atualizou seu popular iPhone SE de baixo custo. Manteve o mesmo preço de $399, enquanto recebia uma tela maior de 4,7 polegadas, câmera selfie aprimorada, bateria maior, carregamento sem fio, uma tela True Tone e o mais recente chip A13 Bionic. Naquele outono, a Apple lançou 4 novos iPhones de ponta, a maior linha até então, iPhone 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max. Esta foi a primeira geração a incluir MagSafe e 5G, o que Tim Cook não teve medo de mencionar. Foi também a primeira vez que a Apple fez um iPhone mini, atendendo às reclamações online dos usuários sobre os iPhones ficarem maiores a cada ano, tornando-os menos portáteis e confortáveis de segurar. O 12 mini possui uma grande tela de 14,02 cm em um chassi quase tão compacto quanto um iPhone 5. Enquanto as comunidades online abraçaram seu pequeno tamanho, os clientes no mundo real não o fizeram. Seu desempenho de vendas não atendeu às expectativas da Apple. A produção do 12 mini foi reduzida no início de 2021 e encerrada completamente em junho. Já os modelos 12 e 12 Pro obtiveram êxito. No outono de 2021, poucos esperavam que a Apple lançasse um 13 mini atualizado, já que o modelo anterior vendeu mal.
Apesar disso, lançaram um novo modelo, resolvendo muitos problemas dos clientes com o anterior, aumentando a vida útil da bateria e a capacidade de armazenamento. Novamente, as vendas decepcionaram, com os clientes preferindo modelos com telas maiores. E com a promotion de 120 Hz nos modelos 13 Pro, havia ainda mais incentivo para os clientes abandonarem o 13 mini. Em 2022, a Apple atualizou o iPhone SE mais uma vez, dando a ele 5G mais 2 horas de vida útil da bateria, mais RAM e um preço mais alto de $429. Enquanto no outono, o 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max marcaram uma nova estratégia de linha de produtos. A Apple oficialmente descontinuou o Mini em favor de modelos maiores, com displays variando de 6.1 a 6.7 polegadas. Os modelos Pro não tinham mais entalhe, substituídos pela ilha dinâmica que mudava de tamanho para acomodar recursos de multitarefa do app. O display sempre ligado permitia aos usuários verem informações na tela de bloqueio sem precisar ativar o dispositivo. Os modelos Pro trouxeram pela primeira vez uma lente de câmera de 48 megapixels. Em 2023, o iPhone 15 e 15 Plus foram atualizados com a mesma ilha dinâmica e lente de câmera de 48 megapixels que os modelos 14 Pro em 2022, enquanto toda a linha mudou do conector Lightning para USB-C. Uma mudança que a Apple fez relutantemente devido a uma nova lei na UE. Os modelos 15 Pro foram feitos de titânio em vez de aço inoxidável, o que os tornou mais leves, e um novo botão de ação permitiu aos usuários acessar rapidamente a lanterna, câmera, aplicativo de tradução e mais, enquanto o 15 Pro Max tinha uma lente especial de tetraprisma capaz de zoom óptico de 5 vezes. Finalmente, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Eles oferecem novos recursos de IA da inteligência da Apple e um novo botão de controle da câmera que permite abrir e ajustar rapidamente várias configurações com um único deslize. Todos os modelos têm maior duração de bateria, botão de ação e capturam vídeo espacial, visualizável em 3D no Apple Vision Pro. Os modelos 16 Pro são capazes de gravar vídeo em câmera lenta de 120 quadros por segundo na resolução 4K. Eles contam com 4 novos microfones para capturar áudio com qualidade de estúdio. Os displays deles são maiores, com 6,3 e 6,9 polegadas, com bordas ainda mais finas. A nova lente grande angular de 48 MP proporciona mais detalhes em fotos macro. Essa é a história do iPhone. Aqui é o Greg do Apple Explained. Valeu por assistir até o fim, te vejo no próximo vídeo.